Com a progressão de 5G e metaverso, fala um pouco sobre ETF de tecnologia. Recebi esta pergunta no Instagram, por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui para explicar para você um pouco sobre o que é este metaverso que estão falando por aí, que é esta realidade virtual, né, divulgada pelo Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, que até mudou o nome da empresa para Meta. Também vou explicar sobre o ETF, o fundo de investimento que investe em várias empresas ligadas a esta nova tecnologia, esta nova tendência da tecnologia, que é o ETF Meta, negociado na Bolsa de Nova York, certo? É gerido pela Roundhill. E vou explicar em mais detalhes no que ele investe, por que eu não invisto nele e outras alternativas para você considerar investir em tecnologia de maneira geral. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários. Neste canal mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável, sempre com base em evidências, e é também por isso que eu não invisto nesses vários ETFs temáticos que tem por aí, conforme nós vamos ver. Então, se você se interessa por isso, me segue no Instagram, otavio.paranhos, e me manda uma pergunta por lá também, sempre respondo todos os dias no meu Instagram, e também seleciono algumas para responder aqui pelo YouTube. Então vamos direto para o conteúdo. Inicialmente, o que é o metaverso? O metaverso é uma realidade virtual paralela, certo? Que para o Facebook, né, nas próprias palavras do Mark Zuckerberg, é o futuro, é o sucessor da internet móvel. Então, na realidade, seria o futuro da internet. Assim como hoje você usa apenas a tela do seu celular, você eventualmente colocaria algum aparelho, né, algum aparelho de realidade virtual para você conseguir ter uma dinâmica muito mais interativa com todas as outras pessoas na internet, tanto para trabalho como também para consumo de maneira geral, diversão, entretenimento, educação, etc. Então seria uma experiência muito mais imersiva, né? Isso, neste vídeo aqui do próprio Facebook, você tem uma noção como que você poderia, através de avatares, entrar dentro desta realidade virtual. A questão é que existem várias empresas que fazem isso. O Facebook, ele foi, enfim, o mais reconhecido até por ter mudado o próprio nome em direção desta tendência de tecnologia, mas não significa, conforme nós vamos ver, que é a única empresa que faça isso ou aquela empresa que vai de fato predominar. Na realidade, o que já falaram é que você iria, através dessa realidade virtual, poder baixar um aplicativo e entrar em uma loja virtual, que seria o próprio aplicativo, etc, etc, né? Então você deveria ter uma integração entre as várias plataformas, assim como existe uma integração entre vários sites que você usa na internet, por exemplo. Como que você interagiria com este espaço? Você iria utilizar, na realidade, um aparelho, né, que o próprio Facebook ele já produz, mas outras empresas podem produzir também, ele chama de óculos, né? Que na realidade seria uma integração completa com o seu rosto, para você conseguir ter uma visualização em 3 dimensões daquela realidade virtual. Interessante que parece um videogame, na realidade ele é um grande videogame, só que você pode inclusive trabalhar com isso, e é isso que eu achei bem interessante. A vantagem seria até você fazer reuniões virtuais, por exemplo, em que você poderia ter pessoas que não estão presentes dentro do mesmo ambiente virtual e, consequentemente, ter uma produtividade bem maior, né, com visualização muito mais concreta do que você quer mostrar, inclusive de uma maneira mais rápida do que até usando o mouse de um computador, conseguir ali visualizar, né, e apontar e trabalhar de uma maneira muito mais rápida. Inclusive, em um estudo que foi feito pela própria Deloitte, certo, que é uma empresa de consultoria, eles fizeram um estudo em 2018, ou seja, hoje já deve estar até mais avançado. Eles verificaram, né, com estudos em mais de 200 pessoas, que houve um aumento médio de produtividade na ordem de 30%, certo? Mas dependendo da atividade que você faz, principalmente atividades industriais mais automatizadas, o aumento de produtividade seria na ordem de 46%. Passando para o ETF em si, para o fundo de investimento, o que eles alegam, né? Eles alegam que a oportunidade de mercado, que o mercado total ali em 2025 seria na ordem de 800 bilhões de dólares, conforme a Bloomberg, ou até de 400 bilhões de dólares em 2025, conforme a ARK Invest, né? A ARK, que é aquela gestora de vários fundos de tecnologia disruptiva, etc. Eu particularmente acho que estas apostas, elas são um pouco no vazio, conforme a gente já observa pelo passado da ARK, alegando que chegaria a 400 bilhões de dólares em 2025 o total de receita do mercado de realidade virtual, não é? Mas eu fiz apenas um exercício para poder ver se de fato são precisas essas projeções da RK. Lá em 2016, peguei um documento de 2016 e eles alegavam que em 2020 o mercado de impressoras 3D seria na ordem de 41 bilhões de dólares. Hoje, pela empresa Statista, o mercado de impressoras 3D é de 12,6
bilhões de dólares agora em 2020. Portanto, um erro aí de praticamente 3 vezes mais. Então eles sempre são muito otimistas com essa questão toda de tecnologia, então eu desconfio um pouco, certo? Mas de uma maneira ou outra, concordo que tende a ser um mercado que cresce, o que não significa que isso será um retorno alto ao acionista daquela empresa se ele pagar múltiplos altos demais, se pagar caro demais pelas empresas. Olhando o site do ETF em si, ele tem uma taxa de administração alta de 0,75%, mas como ele é muito nichado, isso até faz sentido. Algo que eu acho interessante é que ele é bem distribuído na parte de subsetores, então na parte de plataformas de games tem praticamente 1/4, depois parte de componentes, né, ou seja, a parte mais do hardware tem outro 1/4, depois tudo que se refere à nuvem tem outro 1/4, e depois na parte de redes sociais tem aproximadamente aqui 11%. A maior parte das empresas são americanas, 81%, e são large caps. Isso aqui é um ponto importante para a segurança, porque normalmente são empresas muito pequenas que entram nos nichos de tecnologia e normalmente elas quebram, tá? Eu já vou mostrar que tem empresas que, apesar de serem em tese grandes, estão no prejuízo, não apresentaram lucro até agora, mas é algo importante, né? A empresa ser maior para ter uma maior capacidade de captação de dívida e, consequentemente, menor risco em crises. Como que é a metodologia do índice? Portanto, quais são as regras utilizadas para colocar empresas para dentro do fundo? Claramente, este fundo aqui é um fundo ativo, certo? Porque ele respeita simplesmente as regras de entrada e saída de ações determinadas por um conselho, que não sei quais são os critérios que esse conselho usa. Ele simplesmente fala que analisa algumas categorias como hardware, como redes, né, como computação, como plataformas virtuais, tudo que se refere a pagamentos, criação de serviços de conteúdo, etc. E ele seleciona as empresas por 3 grandes categorias, né? Então aqui ele chamou de pure play, que são aquele jogo puro, né, que de fato são aquelas empresas mais concentradas nesta realidade virtual do metaverso. E também as empresas que têm como principal, mas não exclusivamente, a atuação neste setor, e depois as non-core, ou seja, aquelas empresas apenas que atuam de maneira indireta, né, ou subsidiária nesta área do metaverso. Então ele dá um peso 2,5 vezes maior para as empresas core em relação às non-core e 5 vezes maior para as pure play em relação às non-core. Então ele tem uma gradação de ponderação, o que eu acho interessante na medida em que a pessoa busca justamente esta exposição. E daí nós chegamos nesta carteira de ações aqui. Eu vou fazer uma breve análise destas principais empresas. Então existe aqui a Nvidia, a Microsoft, a Roblox, a Meta Platforms, que na realidade é o antigo Facebook, mudou de nome agora, e a Unity Software. Existem outras, mas essas daqui são as principais. Primeiramente sobre o Facebook. Existe toda essa história de metaverso e as pessoas estão investindo em ações do Facebook por causa disso, mas você precisa saber claramente que o Facebook hoje não é uma empresa de realidade virtual, nem de internet, nem de nada disso, é uma empresa de venda de publicidade, tá? Quando a gente observa a receita do Facebook de 2019 para cá, tudo praticamente vem da receita de publicidade, que é aquela propaganda que você vê no Instagram ou no Facebook de maneira geral, certo? O Facebook não é hoje uma empresa que tem receita através de metaverso ou de qualquer outra realidade virtual. Inclusive agora com esta reestruturação da empresa, eles falaram que vão separar o que eles chamam de plataformas do Facebook da parte de laboratórios, né, de realidade virtual, e que eles falaram claramente que eles pretendem gastar somente em 2021 o equivalente a 10 bilhões de dólares com isso, sem perspectiva de ter receita com isso. Então você já vê que é um gasto grande, principalmente considerando aqui a receita dele, que é na ordem de 30 bilhões por trimestre em geral. Então você tem que entender que o Facebook está gastando muito dinheiro, né? Praticamente a receita toda de um mês por ano ele está gastando com a pesquisa e o desenvolvimento para o metaverso e realidades virtuais. Mas de maneira geral não é uma empresa que se baseia nisso nem que tem receita a partir disso. Outra empresa que também está atuando nesta área, mas que não é diretamente, enfim, uma empresa que tem como principal esta área do metaverso e da realidade virtual, é a própria Microsoft, certo? Que eles claramente não têm nenhuma área específica de realidade virtual, mas eles já criaram o que eles chamam de Mesh for Microsoft Teams, que na realidade é uma forma de interação virtual, principalmente na parte empresarial dos serviços e dos produtos da Microsoft, que eles chamam de Mesh, certo?
E até eles divulgaram um vídeo recentemente em que eles mostram, né, como que seria algo realmente parecido com o que o Facebook ele já apresentou, em que as pessoas colocariam óculos e tal para poder entrar em uma realidade virtual ou aumentada, né, para justamente conseguir trabalhar de uma maneira mais eficiente. Isso daí está dentro do setor dele do Azure, né, que na realidade inclui toda a parte de computação em nuvem e toda a parte de atendimento a empresas de maneira geral. Algo que me impressionou foi que no último relatório deles, né, o último relatório anual que tem 116 páginas, eles não falaram praticamente nada sobre essa questão de realidade virtual e aumentada, somente mencionando aqui do Microsoft Mesh, né, que permite uma experiência compartilhada através de aplicações de realidade misturada, né, mixed reality, ou seja, de virtual com a realidade de fato fática, né? Então você observa que eles não têm este foco predominantemente, certo? Que eles nem divulgam quais são as linhas da receita deles que vêm desse tipo de produto. Passando para duas empresas que de fato focam muito mais nisso, e agora tem uma diferença grande, que elas não têm um lucro com base nisso, né? Que é a Roblox e outra empresa que é a Unity Software. A Roblox é uma empresa muito mais focada em games, tá? Hoje em dia tem aproximadamente 50 milhões de usuários ativos e ela é muito mais focada em jogos. Lógico que os jogos, essa gamificação toda pode ser perfeitamente aplicável para a parte empresarial e de produtividade e de trabalho de maneira geral, mas hoje em dia ela é focada em jogos. E quando a gente observa aqui, né, o demonstrativo de resultados dos últimos meses da Roblox, você vê claramente que eles têm até perda operacional em todos os trimestres. Então eles são hoje uma empresa que não tem nenhum resultado disso, eles estão simplesmente investindo bastante. Então é uma aposta que você faria na viabilidade deste negócio para esta empresa em si, certo? Não tem nenhum tipo de resultado operacional quando a gente observa aqui, né, que eles perdem até antes de pagar impostos. Outra empresa que também está dentro do fundo é a Unity Software, que é justamente uma empresa bem mais focada na parte empresarial e na parte de produtividade. Eles já têm muito mais produtos, não são focados somente em jogos, em games de maneira geral. Tem vários produtos aqui, o Pro, a parte de industriais, a parte de Visual Life, etc. Eu notei que eles têm uma integração bem maior com outras empresas, incluindo o próprio Facebook, utilizando aquele aparelho Oculus, tendo uma integração bem maior, inclusive com o software da Microsoft, da Azure. Daí quando nós observamos o vídeo deles institucional, eles mostram claramente, né, que você poderia trabalhar de uma maneira mais eficiente, mais produtiva, com toda essa parte de 3D. Novamente, aqui com esta mesma empresa, nós observamos que ela teve sim um aumento bem significativo de receita, tá na ordem aqui de 60% a 70% ano a ano, mas quando nós observamos também tem perda constante também na parte operacional mesmo antes de chegar na parte financeira ou de investimentos. O que é natural, certo, para uma empresa que está em forte crescimento. Isso aí não impede que as empresas não sejam avaliadas em vários bilhões de dólares. Passando somente para a última empresa que eu gostaria de mencionar, é a própria Nvidia, que tem a maior posição dentro do fundo. Esta empresa, ela não é focada na parte de realidade virtual e metaverso, mas tem dentro das suas categorias de investimento a parte de visualização profissional, que ele chama, né? Que tem, sim, uma receita crescente. Ela não é muito significativa, né? Dentro de 6 bilhões e meio de receita que teve no último trimestre, foram somente 500 milhões. Então, aproximadamente 7,5% da receita que veio desta categoria e dentro dela ainda tem várias subdivisões. Então, claramente é uma empresa que não tem isso como foco, mas simplesmente visa, né, busca fornecer toda a parte de hardware e também uma própria realidade virtual interna que está em desenvolvimento bem embrionário. Quando nós observamos aqui pelo site da Morningstar as características deste fundo, você observa que ele é focado em large caps de crescimento. Large caps, isso é bom, né, conforme eu já falei, porque reduz o risco da empresa de maneira geral. Aqui você vê que tem múltiplos de preço relativamente baixos, tá? Então, preço sobre lucro de 24, preço sobre receita, né, de 5,87, mas no meu ponto de vista isso aqui é bem distorcido, porque as maiores empresas que têm as maiores posições não têm a maior parte da receita vinda destas operações de metaverso e sim outras fontes. Então, na realidade, se fosse para isolar a parte de realidade virtual, realidade aumentada e metaverso, você vê que seria totalmente diferente toda essa parte de precificação, mas que o crescimento ele é bem robusto de fato.
Quando nós colocamos no gráfico aqui para nós vermos aqui como que se comportaram estas empresas, as duas que focam de fato na parte de realidade virtual e metaverso, que é esta verde aqui, que é a Unity Software, e também a laranja, que é a Roblox, você vê que eles são bem recentes, né? Apareceram aqui na parte de 2021, então de fato tem muito ruído no gráfico, a gente não consegue observar praticamente nada, tá? Quando a gente observa de uma maneira um pouco mais distante a Nvidia, a Microsoft e o Facebook, que não são empresas focadas nisso, você vê que tiveram boas performances conforme nós sabemos bem. Mas você vê, por exemplo, que o excelente retorno que veio da Nvidia, né, aqui aproximadamente nos últimos 7 anos, teve um retorno de 5.000%, não veio só da melhor operacional da empresa, mas também veio do aumento de múltiplos de preço, ou seja, o mercado está aceitando pagar muito mais por uma determinada quantidade de receita e de resultado operacional da Nvidia. Aqui você vê o múltiplo, né, EV sobre EBITDA, que é o múltiplo do valor da firma, ou seja, quanto que você deveria pagar para comprar todas as ações e comprar toda a dívida em relação ao resultado operacional, que é aquilo que você receberia em troca de ter comprado toda a dívida e toda a empresa. Você vê que a empresa passou aqui em 2015 do múltiplo de 8 vezes o valor da firma em relação ao resultado operacional para hoje 73 vezes. Então a empresa ficou 10 vezes mais cara praticamente, o que não aconteceu com a Microsoft nem com o Facebook. Não tem como ter esse múltiplo para as duas empresas de metaverso, de realidade virtual, que é a Unity Software e a Roblox, porque elas não têm resultado operacional, certo? Estão ainda com um resultado operacional negativo. Mas você vê aqui, por exemplo, que a Microsoft ela veio ficando mais cara ao longo do tempo, né? Hoje a Microsoft é praticamente 4 vezes mais cara do que ela era em 2013 e o Facebook ficou mais barato do que ele era em 2014, especialmente. Quando a gente pega um prazo mais longo, né, você vê que sempre no início de empresas de tecnologia, elas são muito caras porque elas têm uma perspectiva de crescimento muito grande e o mercado tem dificuldade de precificar as empresas. Você vê que lá que em 2001, 2000, que era aquela questão da bolha da internet, tanto a Nvidia quanto a Microsoft tinha uma volatilidade enorme nos seus múltiplos de preço, mas ficava aqui na casa de 40 vezes o valor da firma em relação ao resultado operacional. Você vê que a Nvidia hoje está mais cara, quase o dobro do que ela era naquela época, e a Microsoft ficou bem mais barata até o período ali de 2012 e 2013, ficando novamente com uma precificação moderada aqui na casa de 25 vezes. Quando nós observamos outro múltiplo de preço, que daí não considera o resultado operacional, mas sim a receita, que todas as empresas têm alguma forma de receita, você vê aqui nos últimos 4 anos aproximadamente que o Facebook, né, ficou bem mais barato, então passando de um múltiplo de 14 vezes a receita para apenas 8 vezes a receita hoje, a Microsoft ficou um pouco mais cara, na casa de 6 vezes a receita para 14 vezes a receita, a Nvidia ficou bem mais cara, né, na casa de 29 vezes a receita, e as duas empresas de tecnologia focadas em metaverso e focadas em realidade virtual e realidade aumentada passaram aqui, no caso, né, começaram em 2020 e 2021 na casa de 40 vezes, 50 vezes até o múltiplo de receita. Então você vê que são empresas extremamente caras. Quando a gente volta um pouco no tempo, né, e a gente observa como que era a Microsoft e a Nvidia na bolha da internet, você vê que a Microsoft tinha um múltiplo de 23 vezes a receita e a Nvidia tinha um múltiplo de 8 vezes a receita naquela época, né? Então hoje estas empresas estão várias vezes mais caras do que eram a Nvidia e a Microsoft na bolha da internet, para você ter uma noção da percepção de preço. Você vê que nos próximos 10 anos, né, o mercado penalizou bastante estas empresas de tecnologia, né? Então assim, você não pode acreditar que pelo fato de você simplesmente estar em um mercado que vai crescer, você terá bons retornos como acionista. São coisas diferentes. Você precisa ter crescimento dentro de um preço razoável. Por isso que eu particularmente não invisto em nenhum desses ETFs temáticos, não recomendo que você faça isso, porque é muito difícil ter previsibilidade sobre o futuro. Lógico que este ETF, né, o Meta, ele é um ETF mais específico que você vai encontrar sobre essa parte de realidade virtual e realidade aumentada, metaverso, etc. Mas se você quiser uma exposição à tecnologia de maneira geral, eu investiria através do IGM, porque ele de fato é um ETF de tecnologia expandida, não pega somente o setor de tecnologia, mas várias empresas de fora do setor de tecnologia que indiretamente trabalham com tecnologia. Então aqui você vê a própria Amazon, que não é uma empresa do setor de tecnologia, mas sim de consumo discricionário. O próprio Facebook e o Google não são empresas do setor de tecnologia, por incrível que pareça, são do setor de comunicação, mas este fundo aqui engloba todas estas empresas e, portanto, no meu ponto de
de vista, é um ETF muito mais representativo do setor de tecnologia de maneira geral, certo? E inclusive quando nós observamos a parte da sobreposição, você vê que o ETF Meta, né, tem 40 empresas e dentro destas 40 empresas ele tem 55% das empresas, então um pouco mais de 20 ações que estão já dentro do IGM, tendo uma sobreposição de peso total de 33%. Então você vê que ele tem uma correspondência relativamente grande, né? Metade das empresas estão dentro do IGM, que ele é bem mais abrangente, e você não sabe se de fato não haverá outro subsetor, subnicho de tecnologia que vai performar melhor do que esta questão de realidade virtual, metaverso e realidade aumentada. Então assim, eu claramente não faria uma aposta no Facebook, conforme muitas pessoas estão fazendo por aí, não faria uma aposta neste ETF Meta da Roundhill e também não faria uma aposta em algum setor específico, mas se você quiser investir em tecnologia, eu faria através deste ETF IGM, que ele é mais amplo, certo? Isso tudo porque você nunca sabe qual será o futuro dos setores de maneira geral. Você vê que em 1900, metade da capitalização de mercado na Inglaterra era de empresas de ferrovias, nos Estados Unidos era praticamente 60%, e quando você vê agora em 2020 mudou totalmente o panorama, né? Então a parte de ferrovias caiu para menos de 1% em ambos os países. E você vê inclusive que os setores que melhor performaram nestes dois países no último século, né, nos últimos 110 anos praticamente, não foi necessariamente o setor de tecnologia, mas sim você vê nos Estados Unidos o setor de tabaco e na Inglaterra o setor de álcool, de bebidas, algo que não é nada inovador, mas foram os melhores setores nestes dois países. Inclusive por um estudo bem interessante feito pela Alpha Architect, pegando apenas as empresas do setor de fato de tecnologia de 1900 até 2013, se você separasse todas as empresas de tecnologia por múltiplos de preço, este múltiplo EV/EBIT que nós mostramos agora há pouco, durante 33 anos, e você tivesse investido de maneira isolada em cada fatia, quando a gente pega o resultado operacional, o EBIT, né, que ele é uma sucessão de fluxos de caixa futuros na parte operacional, e você mede ele em relação a quanto que você está pagando, considerando o valor da firma, que são as ações mais a dívida da empresa, comprar empresas mais baratas rendeu mais. Aqui você vê claramente, né, que se você tivesse comprado as empresas mais caras, você teria uma rentabilidade de aproximadamente 2% ao ano nos 33 anos, e se você tivesse comprado as empresas mais baratas, você teria uma rentabilidade acima de 15% ao ano, justamente por essa diferença de múltiplos de preço. Lógico que isso aqui é uma estratégia apenas teórica, extremamente concentrada, apenas em 30 ações por categoria, né, por faixa, para você ter uma noção do que a concentração permite, mas para você entender que de fato não é mágica, não é tecnologia que vai fazer você ter uma boa performance, mas sim você pagar barato em relação a um determinado fluxo de caixa. Se ele crescer, melhor, mas não é isso que vai gerar o retorno ao acionista. Por isso tudo eu continuo investindo na minha estratégia clássica, que é uma estratégia com base neutra, com ETFs de fatores, especialmente no fator valor, em todos os setores, porque desde que ele gere caixa e eu pague um preço relativamente barato, eu terei um ótimo retorno como acionista, independentemente do setor em que ele investe. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de colocar nos comentários aqui se você investe, se você não investe em tecnologia, e também dá um like nesse vídeo para espalhar para mais pessoas, e se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!